Eu queria perguntar para o senhor sobre essa polêmica dos últimos dias entre o presidente Lula e o Banco Central. O presidente Lula, muito incomodado com o atual patamar da taxa básica de juros, 3,75% ao ano, querendo que ela seja reduzida para aumentar o consumo da população, ele questionando inclusive a autonomia do Banco Central. Por outro lado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendendo o patamar da Selic para o controle da inflação. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que uma revisão da meta de inflação não está nos planos. Na avaliação do senhor, quem é que está com a razão, quem está certo? Deveríamos reduzir a taxa de juros, trabalhar de alguma forma com essa questão da autonomia do Banco Central? O que o senhor pensa? Boa tarde. Boa tarde, Eustáquio. Primeiramente, eu dizer que há um objetivo que é comum de todos. Todos reconhecem que a taxa de juros a 13,75 é algo ruim para o país, que inviabiliza o crescimento econômico e, naturalmente, que nós precisamos dos mecanismos para poder haver essa redução da taxa de juros. Não tenho dúvida que esse é o objetivo principal do presidente Lula quando fala a respeito dessa questão, assim como também é o objetivo do presidente Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Essa taxa está assim desde já há muito tempo. Não houve nenhum tipo de iniciativa do Banco Central que pudesse ser sugerida como algo que pudesse ser prejudicial ao atual governo. Ao invés de atacar a autonomia do Banco Central ou as pessoas envolvidas no Banco Central, o mais importante é atacar as causas do aumento da taxa de juros. Isso não é um passe de mágica que simplesmente se reduza de 13,75 para uma taxa menor. É preciso ter um projeto e um plano de arrecadação que seja sustentável, que seja equilibrada, a sinalização muito efetiva da reforma tributária, que eu não tenho dúvida que avançará no Congresso Nacional, o estabelecimento do marco fiscal, que é também uma obrigação nesse momento do Executivo, fruto do que nós votamos na emenda constitucional do ano passado, na PEC da transição, para que haja o equilíbrio das contas públicas e a contenção do gasto do dinheiro público, o corte de despesas, evidentemente, que também é e deve ser um objetivo do governo federal. Então, essas medidas é que farão criar um ambiente propício para a redução da taxa de juros, que isso afete a inflação e o equilíbrio de contas públicas. Então, isso é um caminho que pode ser ligeiro, que pode ser abreviado, mas que tem que ser construído. Portanto, eu não tenho dúvida que, sendo o objetivo do presidente da República a redução da taxa de juros, sendo o objetivo do presidente do Banco Central de colaborar para que isso aconteça, nós estamos diante de pessoas de boa intenção que, sentando à mesa para poder discutir e definir, nós vamos construir algo sustentável para ter a redução da taxa de juros. A revisão da meta de inflação, eu não tenho como afirmar se a meta deve ser de 3 ou de 3,5, de 4 ou de 2. Essa é uma decisão técnica com fundamentos econômicos, científicos, que é tomada por prerrogativa normativa pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Eles vão decidir qual é o melhor fundamento e, de maneira responsável, avaliar essa questão da meta. Lembrando que é importante, Eustáquio, não é simplesmente uma reavaliação da meta de inflação de 3 para 4 ou 3,5, por exemplo, que fará reduzir imediatamente os juros. A sinalização eventualmente negativa disso pode, inclusive, redundar num aumento de taxa de juros, que seria uma receita realmente muito ruim para o momento que nós estamos vivendo. Então, nós não podemos nos apegar a essas crises, a essas controvérsias momentâneas. Há um objetivo comum de redução de taxa de juros e nós apoiaremos, evidentemente, o presidente Lula e o governo federal para que isso aconteça, naturalmente dentro de mecanismos com fundamento econômico, para que isso dentro da normalidade, de rupturas, ou não sendo de uma forma abrupta, o que seria ruim para a economia.